Nós vamos passar agora à meditação de hoje. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 a 9. Estamos estudando sobre liberdade cristã. E para falarmos de liberdade cristã, nós precisamos falar sobre o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos então nesse caminhar aqui em Gálatas. O Evangelho é libertador, o Evangelho é a verdade, o verdadeiro Evangelho liberta. E aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9, diz assim, abra sua Bíblia e acompanhe. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Versículo 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa é a palavra, esse é o texto e esse é o nosso terceiro encontro desse estudo, dessa série de estudo na carta aos Gálatas. Estamos aprendendo um pouquinho a cada semana sobre a liberdade cristã. E se ao final dessa caminhada, desses estudos, você tiver decorado o versículo-chave e estiver vivendo este versículo na sua vida, aplicando essa verdade na sua vida, eu aqui estarei mais que feliz. Lembra qual que é o versículo-chave? Gálatas 5, versículo 1. O que diz lá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei livres ou permanecei firmes, porque é assim que Deus espera de nós, que nós não sejamos submetidos a jugo, a escravidão, a nada que venha nos impedir de uma vida realmente livre. Então, guarde esse versículo. Gálatas 5, versículo 1. Memorize ele e viva esse versículo e as verdades desse versículo. Podemos então dizer, inicialmente, nesse nosso terceiro encontro, e vai ser sempre também relembrando um pouco do que nós já dissemos, que o motivo que levou Paulo a escrever essa carta aos Gálatas foi combater o ensino dos falsos mestres. E aí você pergunta, qual era esse ensino? Qual era o ensino dos falsos mestres? Eles ensinavam que os elementos da lei, ou alguns elementos da lei, deveriam ser observados e cumpridos para que a pessoa fosse aceita por Deus e assim obtivesse a salvação. Eles não negavam a fé em Jesus. Eles não impediam os crentes de
colocar a sua fé no Senhor Jesus para a salvação. Mas eles ensinavam que, além da fé, deveria também haver um acréscimo. Só a fé em Jesus não era suficiente para a salvação. Eles então ensinavam e pregavam a lei da circuncisão. O outro evangelho era então o evangelho das obras, o evangelho da lei, como se houvesse um segundo evangelho que pudesse ser classificado como o evangelho da lei, da circuncisão e das obras. Então, depois da saudação, desse início que nós vimos na semana passada, que Paulo trabalha, mostrando a obra de Cristo, mostrando aquilo que Cristo realizou, mostrando que o que ele estava prestes a apresentar era a sua pessoa como apóstolo, segundo o chamado de Deus, não segundo homens, segundo a vontade de Deus, não da vontade de homens, apontando para Cristo que morreu e ressuscitou para nos desarraigar desse mundo, para nos apresentar a Deus. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, e assim Paulo fecha os 5 primeiros versos com um amém. E aqui então Paulo já se mostra zangado com aqueles irmãos, ou não um zangado no sentido de ira, mas perplexo. Paulo está assim, é como se ele não estivesse acreditando. No versículo 6 ele diz: admira-me que estáis passando. Aqueles irmãos estavam nesse processo, eles estavam passando tão depressa, diz Paulo, daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Estou muito admirado com vocês. É como se Paulo dissesse assim para aqueles irmãos: estão abandonando tão depressa a Cristo, ao evangelho, a mensagem da graça, a mensagem da verdade, e aceitando um outro evangelho. Gálatas é a única carta que nós não vamos encontrar elogio da parte de Paulo. Nenhum elogio, nenhuma ação de graças. Na caminhada dessa carta você vai perceber isso. Não existe, não encontra. Porque Paulo está escrevendo por uma motivação preocupante, algo assim que poderia colocar por terra a fé daqueles irmãos, poderia destruir completamente a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de liberdade, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de vida plena, vida saudável, abundante em Cristo Jesus. Então, Paulo está admirado, Paulo está consternado, Paulo está assombrado. É como se ele dissesse: não é possível que vocês estão querendo voltar para um lugar de escravidão. Eu não acredito que vocês estão querendo voltar, agora que estão livres, que encontraram a verdade, que receberam a mensagem libertadora do Evangelho, vocês estão querendo voltar a uma vida de escravidão, vocês estão querendo voltar para a lei. É como se fizesse menção ao povo de Israel, uma vez liberto do jugo de Faraó, do Egito, da escravidão do Egito, e agora estão com saudade do Egito, reclamando de uma caminhada rumo a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, mas eles estão querendo voltar ao tempo da escravidão, ao tempo do Egito. Estão com saudade. Como pode ter saudade e ter anseio da escravidão? E é isso que os crentes da Galácia, esses irmãos, estão demonstrando.
Imagina você estando livre, você então espontaneamente, deliberadamente se coloca novamente debaixo da escravidão. Para a liberdade é que Cristo vos libertou. Não vos sujeitai, não vos colocais novamente debaixo de jugo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Está aqui a minha vida, estão aqui os meus braços, está aqui o meu pescoço. Coloque um jugo novamente. Pode prender o meu pescoço nessa coleira, nessa corrente. Estão aqui minhas mãos, pode me algemar. É como se o povo estivesse livre das algemas e estivesse procurando ser algemado novamente. Tem lógica, tem sentido isso. Por isso, Paulo está tão admirado. Inclusive tem uma ilustração bem interessante. É como um pássaro que está num ambiente, num salão, num ambiente fechado, e ele começa a se debater, se chocar numa janela, no vidro de uma janela. E ele está o tempo todo batendo as asas e se chocando naquele vidro. Mas existe uma janela aberta, porque ele entrou. Mas ele ignora a possibilidade de ter uma janela aberta e ele continua se chocando no vidro, perdendo as forças, perdendo o fôlego, até desfalecer e cair ao chão, sem fôlego, sem ar. Imagine que você vai lá, abre a janela, abre um pouco mais, mas ele continua se chocando na janela. É essa ideia que nós temos aqui. Ele continua lá, preso, se machucando, até cair no chão, sem ar. Mas havia uma janela aberta pela qual ele entrou naquele ambiente. Mas ele continua cego e continua preso. Assim é com o Evangelho. Tem gente que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já passou pela porta da salvação, e uma vez em Cristo começa esse processo de legalismo e de cadeias humanas. Já experimentaram a liberdade de Cristo, a liberdade do Evangelho, mas permanecem escravos. Lembra daquela palavra lá de João, capítulo 10, versículo 9? Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O que isso significa? Que Jesus é a porta, mas ao entrarmos nele, nós não ficamos confinados ali numa prisão invisível, numa opressão, não. Entrará e sairá, ou seja, é uma porta da liberdade, não é uma porta da escravidão, não é uma porta do jugo, é uma porta da liberdade. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. Guarde então com você uma primeira lição do estudo de hoje. Uma primeira lição. O Evangelho, quando é abandonado, Deus e a graça de Deus é que estão sendo abandonados. O abandono do Evangelho e da verdade é o abandono do próprio Deus. Observe o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele. Olha, admira
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Ou seja, não estavam passando de uma doutrina apenas, não estavam passando de um conjunto de leis e de normas, não estavam passando apenas de uma denominação, de uma maneira de viver, não. Eles estavam passando de uma pessoa, daquele que vos chamou. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é um conjunto de leis, não. O Evangelho é um relacionamento pessoal e real com Deus por meio de Jesus. Deus nos chamou, Ele nos trouxe para perto dEle, para um relacionamento. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou. Devemos entender isso. Quando afastamos do Evangelho da graça, nós estamos nos afastando do Deus de toda a graça, aquele que nos chamou em Cristo para uma vida livre, liberta. Eles estavam passando do Evangelho para um outro Evangelho, e esse outro Evangelho que os Gálatas abraçaram era o Evangelho do legalismo, era o Evangelho das obras, era um falso Evangelho, era um outro Evangelho que na verdade era um falso Evangelho. Guarde essa primeira lição. O abandono do verdadeiro Evangelho, na verdade, é o abandono daquele que nos chamou para um relacionamento. É o abandono do próprio Deus. Guarde uma segunda lição no estudo de hoje. Não existe um outro evangelho. O que existe é gente ensinando um evangelho pervertido. Não existe um outro evangelho. O que existe é gente tentando perverter o evangelho. Observe o versículo 7. O qual não é outro, falando do outro evangelho, né? Estais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gente que quer perturbar a igreja e perturbar a consciência do povo de Deus. Isso não aconteceu lá no primeiro século, numa igreja da região da Galácia ou em algumas igrejas daquela região. Não, isso continua acontecendo. Há sempre a tentativa do inimigo de infiltrar-se com pessoas pervertidas e com falsos mestres para perturbar a igreja, para perverter o evangelho, o verdadeiro evangelho. Nós estamos vivendo tempos sombrios, estamos vivendo dias onde as pessoas buscam a superficialidade, a futilidade, as pessoas estão vazias de conteúdo e de algo concreto e real, porque tudo foi relativizado, a verdade saiu de moda, as pessoas estão vivendo a fluidez de uma vida sem sentido, a liquidez de uma vida sem algo real, absoluto e concreto para afirmar. E é interessante que a palavra de Deus fala de uma profecia em Isaías capítulo 5. Eu queria que você olhasse comigo. Isaías capítulo 5 tem uma palavra que nos remete a essa reflexão da perversão da verdade, desse tempo que é chamado por muito de pós-verdade, esse tempo novo e de velhas mentiras.
versículo 20, Isaías capítulo 5. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Olha que palavra tão atual, tão pertinente e tão importante para a gente refletir. O Evangelho hoje, que está sendo ensinado muitas vezes, é um Evangelho que desceu para se conformar à vontade e ao gosto dos homens. É um Evangelho do mercado e ele está se moldando ao cliente. É o Evangelho pervertido. Se por um lado o moralismo, o legalismo escraviza a pessoa, por outro lado a permissividade e a libertinagem é a outra face desse outro Evangelho. O Evangelho de homens, o Evangelho de anjos, mas que não é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos medir como está a nossa firmeza na fé e a nossa convicção nas verdades da palavra de Deus e da obra de Cristo Jesus em nosso favor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome seja a glória, não a nós. A primeira lição: o abandono da verdade, o abandono da graça e da verdade equivale ao abandono de Deus. Segunda lição: não existe um outro evangelho ou um evangelho alternativo. O que existe é perturbação e perversão. E eu quero encerrar a mensagem de hoje, o nosso estudo de hoje, com a terceira lição desse texto, que o verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, ele é maior do que os homens e ele é maior do que os anjos. O verdadeiro evangelho, o evangelho que liberta, ele é maior do que os homens e ele é maior do que os anjos. Olhem comigo os versos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja anátema. Paulo aqui então está usando algumas hipóteses e ele se coloca numa situação até constrangedora. Ainda que eu mude, a minha cabeça vire completamente hipótese, ainda que eu, ou mesmo um anjo venha do céu, hipótese, e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A palavra anátema significa separado de Deus, rejeitado ou amaldiçoado. Rejeitem, ainda que dê uma louca na minha cabeça e eu chegue aqui amanhã ensinando outra coisa, me considere um rejeitado, um amaldiçoado. Até eu mesmo um anjo que venha e vos pregue um evangelho que vá além do que eu vos tenho pregado, seja rejeitado por vós. Paulo mostra a seriedade do assunto, se colocando na hipótese de virar a cabeça e vir num futuro ensinar outra coisa. Não aceitem, não me ouçam. E ele ainda chama os anjos para esse assunto também. E as pessoas, quando querem
usar de um artifício de engano, elas se valem muitas vezes do nome de Deus, elas se valem muitas vezes de revelações, de visões de anjos, para dar uma credibilidade. Olha, Paulo, mas o irmão disse que veio um anjo e falou com ele, então Deus não mandaria um anjo se não fosse para a gente dar ouvido. Não é, senhor Paulo? Ele fala, ainda que nós, ainda que eu, ou alguns dos apóstolos, ainda que um anjo, mesmo um anjo venha do céu, não ouçam, não obedeçam, não considerem essa palavra como de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão, Ele não é um Deus de escravidão, Ele é um Deus de liberdade, e o Evangelho é o Evangelho da liberdade. Não caiam nessas armadilhas. A mensagem está acima daquele que traz a mensagem. A mensagem está acima de qualquer pessoa. A mensagem, ela é maior do que eu e você. Ela é maior do que o mensageiro. A mensagem, ela é maior do que as visitações até mesmo de anjos. O Evangelho é o único Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça. É o Evangelho que liberta. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que pega um homem escravo que estava no império das trevas e o transporta para o reino da luz, para o reino do Filho do amor de Deus. A vida abundante que Jesus nos oferece gratuitamente pela sua obra na cruz é uma vida abundante. E essa vida abundante, essa vida plena que o Evangelho nos concede por meio da obra de Cristo, não tem espaço para correntes, cadeias, prisões, opressões. Por isso que Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Às vezes a sobrecarga está na mente, está no legalismo, está numa palavra de homens, subjugando a sua consciência, proibindo aquilo que Deus não proíbe, negando aquilo que Deus já concedeu, colocando numa condição de mérito aquilo que Deus poderia fazer em seu favor, quando que Deus já disse que é pela graça. De graça recebestes, de graça dai. Essa é a essência do Evangelho, esse é o princípio do Evangelho, da graça. E nós precisamos recobrar a nossa consciência para esse verdadeiro Evangelho, recobrar a nossa mente para a liberdade para a qual o Senhor nos chamou, para que não venhamos cair no conto, seja de anjos, seja de homens, mas que a palavra da verdade esteja em nosso coração, nos gerando vida e alegria de viver, gerando em nós liberdade para viver aquilo que nós fomos chamados para viver, para a glória de Deus. Assim, eu quero orar pela sua vida, encerrando essa palavra, pedir a Deus que dê a mim e a você, cada dia, o beber dessa fonte, o beber dessa palavra, que essa palavra liberta, o verbo de Deus, a verdade de Deus, Cristo Jesus, o Evangelho, não é para vivermos atemorizados, porque não recebemos o espírito de escravidão. Romanos 8, versículo 15, para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, somos filhos. O nosso Pai não tem um presídio, o nosso Pai tem um céu de liberdade, um céu de plena liberdade, porque em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos livres.